Olá, meus amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, eu sou o Anderson Gomes, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Hoje nós temos um vídeo especial e vamos falar sobre dor e sofrimento. Isso para você que tem uma vida de dor e sofrimento. Vamos fazer uma pequena análise, uma reflexão sobre como é isso e como nós podemos melhorar a nossa qualidade de vida. Vamos lá no nosso vídeo? Bem, meus amigos, hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre esse tema que é um tema especial para muita gente, porque muitas pessoas se sentem desconfortáveis na vida devido às coisas que acontecem, né, nesse inteirinho da vida, os sofrimentos que nós temos, as coisas que nos infligem dor, né, que fazem a nossa vida se tornar desconfortável. Essa semana eu assisti uma palestra do Haroldo Dutra Dias, que é um palestrante espírita muito bem conhecido e ele é muito bom em palestras. Eu mesmo gosto muito do trabalho dele. O Haroldo, além de ser palestrante, ele é juiz de direito, tá? E faz um bom trabalho na doutrina espírita. E nessa palestra ele citou uma frase que eu gostei muito e que foi o que me chamou a atenção para a importância de fazer esse vídeo. Ele disse numa palestra sobre Apocalipse, né, sobre evolução humana e Apocalipse, ele citou na verdade um livro que ele também não lembrou se era uma frase do Emmanuel de um certo livro, mas talvez vocês já tenham ouvido ou encontrem essa frase por aí. Ele disse que algumas pessoas, para despertar o espírito, precisam só de um canto de um pássaro. Para outros já é necessário a explosão de uma bomba. E ele continuou, né, fazendo comparações que para uns às vezes um livro pode iluminar a nossa vida e para outros tem que ter diversas situações de dor para que a pessoa acorde. Então, essa frase dele traz uma reflexão para as coisas que acontecem na nossa vida, de como nós encaramos esses sofrimentos. Tá? Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que nós, como espíritos, nós somos criados iguais. Tá lá no livro dos Espíritos, nós somos criados de forma igual pelo Criador. Tá? Então, nenhum de nós tem uma chance especial. Nenhum de nós tem um caminho especial para ser traçado. Todos nós temos os mesmos caminhos e, na medida de nossas vidas e reencarnações, nós vamos tomando decisões pelos caminhos que nós nos sentimos confortáveis. Se esse caminho é um caminho do bem, mas às vezes mais difícil, traz mais trabalho e certas coisas, ou às vezes um caminho mais fácil que pode ser um caminho do mal. Não vamos julgar, né? Não sabemos, mas é só para a gente ter uma ideia da nossa reflexão. Bom, vamos recorrer aqui, vou dar uma de Haroldo, né? De Haroldo Dutra Dias. Por isso que eu gosto das palestras dele, ele é bem científico, ele vai lá no livro, né? Ele coleciona informação. Eu também faço isso, mas eu não sou tão exato como ele, né? Nós temos aqui, lá no livro dos Espíritos, né? Quem tem em casa, pega aí para acompanhar, ou pode abrir um digital aí do lado, né? Na internet. Lá no livro dos Espíritos, de Allan Kardec, tem lá no capítulo Progressão dos Espíritos, né? O capítulo 1, livro 2. Então, para quem não sabe, o livro dos Espíritos é feito de perguntas e respostas. Kardec fazia pergunta para o Espírito e o Espírito, da verdade, respondia para ele através de uma médium, né? Então, vamos fazer um apanhado aqui para a gente entender o assunto. Os Espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? A resposta do Espírito: são os próprios Espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Pergunta 115, pergunta de Kardec: entre os Espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Resposta do Espírito: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes,
quer dizer sem ciência. Deu a cada um determinada missão com o fim de esclarecê-los e fazê-los alcançar progressivamente a perfeição para o conhecimento da verdade e para aproximá-los dele. A felicidade eterna e pura é para aqueles que alcançam essa perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes impõe. Alguns aceitam essas provas com submissão e alcançam mais prontamente, ou seja, mais rapidamente, o fim de sua destinação. Outros não as suportam senão murmurando, reclamando, e por suas faltas permanecem distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Aí tem uma pergunta anexa de Kardec. Segundo isto, os espíritos seriam em sua origem como são as crianças, ignorantes e sem experiência, adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam e percorrendo as atividades, as diferentes fases dessa vida? Resposta do espírito: sim, a comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita, segundo sua docilidade. Ela aproveita mais ou menos. Todavia, a vida do homem tem um termo e a dos espíritos se estende ao infinito. Aí ele faz uma outra pergunta para aquelas pessoas que pensam assim: eu nunca vou sair dessa situação. Pergunta 116 de Kardec: há espíritos que permanecerão perpetuamente nas ordens inferiores? Resposta do espírito: não, todos se tornarão perfeitos. Eles mudam de ordem, mas lentamente. Porque, como já dissemos de outra vez, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Pretenderias, pois, que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior que vós mesmos? O Espírito fala para Kardec. Na questão 117, depende dos espíritos apressar seu progresso para a perfeição? De quem que depende? De Deus? Do vizinho? Do seu pai, da sua mãe? E ele responde: certamente, eles o alcançam mais ou menos rapidamente, segundo o seu desejo e a sua submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais rapidamente que uma criança insubmissa? Para aquelas pessoas que acham que às vezes a nossa vida regride, que ela anda para trás, Podem os espíritos degenerar? Não, à medida que avançam, compreendem que o que os distancia da perfeição. Quando o espírito finda uma prova, fica com o conhecimento que não esquece mais. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Terminando já essa parte, Todos os espíritos passam pela fieira do mal, esta é a questão 120. Para alcançar o bem, não pela fieira do mal, mas pela fieira da ignorância. Então ninguém é obrigado a passar pelo mal para entender. 121. Por que certos espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Por quê? Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes. Isto é, com aptidão tanto para o bem quanto para o mal. Aqueles que são maus, assim se tornaram por sua vontade. Então vamos encerrar por aqui, não vamos ler tudo, Já passou um pedaço do vídeo com essas explicações. Então vamos fazer um apanhado agora, com base nisso, E com base naquela frase que eu falei no início para vocês. Então, por que nós sofremos, Por que nós sentimos dor, digamos assim, pela nossa vida? Todos nós, cada um de nós tem muita coisa que deseja, que aspira, E às vezes não deseja só em si mesmo, deseja para outras pessoas. Quer, por exemplo, que o seu filho se forme, quer que a sua mãe fique saudável, quer que o seu marido não beba. Deseja uma série de coisas, ou você quer escolher uma espécie de trabalho que você gostaria de fazer. Então, uma série de situações que as pessoas desejam. Se nós observarmos então pelos nossos desejos, lembramos aí um pensamento de Buda, que nós sofremos pelas coisas que nós desejamos. Se nós nada desejássemos, não sofreríamos. Então ele diz que se nós queremos acabar com
O problema temos que acabar com a causa. Então, se a causa nós desejarmos muito, então que pensamento nós tiramos disso? Que as coisas que nós queremos ou que nós planejamos para a nossa vida, quando elas não acontecem, quando elas não ocorrem, ou a nossa vida não está satisfatória como nós planejamos, nós sofremos. Então é o momento, talvez, de nós repensarmos que coisas nós desejamos. Será que essas coisas são importantes para a nossa vida naquele momento? Tá certo que às vezes tem coisas que são, por exemplo, a nossa saúde. Mas nós, como pessoas que estamos estudando espiritualidade, temos que ter certa compreensão de algumas situações, dos nossos próprios karmas, que nós não somos perfeitos, que nós viemos de fileiras de encarnações onde fizemos coisas erradas. Ninguém nasce nesse mundo santo, ou digamos assim lá, né? A barrinha do progresso lá chegando em 90% para chegar em santo. Ninguém está nessa situação. Todos temos os nossos erros. Quando você pensar que a sua vida é ruim, quando você pensar que na tua vida não acontece nada de novo, quando você pensar que você não consegue um companheiro, que não tem pessoas que te amam, não se concentre só nesses pensamentos. Pense em outras pessoas que tiveram caminhadas, né? Por exemplo, Chico Xavier, mesmo sendo quem era, às vezes tinha espíritos que perseguiam ele. Mesmo sendo quem era, ele sentia medo. Medo de morrer, medo de certas situações. Pensem sempre, eu cito sempre o exemplo de Jesus. Né? Você acha que, Anderson, mas eu fui traído, eu fui enganado, eu não consegui isso, fui daquilo, fui perseguido. Com Jesus foi diferente? Jesus, por ser o Filho de Deus que tinha mais consciência para nos ensinar, né? Foi tratado de forma especial. Ele teve que... Jesus, ele passou por sofrimento, ele passou por traição, pelos próprios amigos, pelas próprias pessoas que ele tinha à sua volta. Apesar de tanto ele pregar, quando ele estava lá para ser livrado da cruz, não quiseram ele. O povo preferiu Barrabás, que era um ladrão. Mesmo assim, ele foi crucificado. Tá? E muitas pessoas até negaram o nome dele. Tá? Então, se você se acha especial, se você acha que você não pode ser traído, que você não pode ser enganado, que você não pode ter problemas na sua vida, lembre-se que Jesus estava muito acima de você e mesmo assim teve tudo isso. Mas por quê? Porque ele tinha que nos dar o exemplo de como nós precisamos agir para que nós possamos ter evolução espiritual. Um exemplo, uma comparação para vocês entenderem. Você sendo traído por alguma pessoa, por qualquer motivo, qualquer tipo de situação, pode ser relacionamento, pode ser no trabalho, uma amizade, o que você sente quando você é traído? Você se revolta, você se sente triste, você às vezes pensa em vingança, ou pensa não exatamente numa vingança, mas numa forma de devolver aquela traição, que essa forma fira a outra pessoa, tá? Este é o pensamento do espírito atrasado. Este é o pensamento do espírito que não quer ainda a evolução totalmente. O espírito evoluído, quando ele é traído, ele não sente. Ele não tem sensação de dor. Na cabeça dele, aquela pessoa que traiu ele é um espírito pequeno, como uma criança inocente, né? Que precisa, na verdade, aprender. E ele tem condescendência e às vezes até se entristece por aquele espírito. Lembra de Jesus na cruz? Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Então, o espírito, quando está alcançando a evolução, ele vê as coisas de forma diferente. Ele não vê as coisas que vêm para a vida dele para prejudicar como uma forma de agressão, como uma coisa pessoal, como algo, aquelas pessoas... Pense bem, aquelas pessoas que têm muita preocupação assim, estão mandando energias ruins para mim, estão fazendo trabalhos, feitiços.
esse tipo de pessoa já é auto-perseguida. Então ela precisa muito pouco de coisas de fora para se sentir mal. Ela já está o tempo todo. E o que é isso na verdade? Essa coisa de você sempre se ofender com as coisas. Eu sei que é triste, que é chato você ser traído, ser roubado, ser enganado, ser passado para trás, né? Ou ter problemas financeiros. Eu estou falando de diversas situações, né? Mas se você encarar a vida de forma diferente e passar a prestar atenção nas coisas boas que a vida lhe oferece, nas coisas que você já tem e tantas outras pessoas estão num outro nível de sofrimento e elas ainda não têm sequer o patamar que você está. Elas não alcançaram certos níveis de entendimento da vida que você está. Por exemplo, agora você está ouvindo um canal falando sobre espiritualidade. Quantas pessoas não têm nem essa noção? Quantas pessoas nem querem ouvir sobre isso? E o que é isso? O que é isso? É o nosso ego. Falando mais alto, querendo ser importante, querendo ser melhor, querendo não estar por baixo de outras pessoas, querendo demonstrar que tem uma vida perfeita. Porque às vezes nós associamos muito ter problemas na vida com essa pessoa é amaldiçoada, essa pessoa não tem Deus na vida dela, por isso que acontecem essas coisas. Normalmente as pessoas que têm problemas na vida têm mais Deus no coração do que muitas outras, porque é essas que estão segurando lá com fé. Tá? Eu costumo sempre dizer que não existe marinheiro bom que é reconhecido por navegar em lago, em águas rasas e calmas. O marinheiro bom, reconhecido por ser um grande marinheiro, é aquele que navega na tempestade, nos raios, no vento, entre as rochas. É aquele que enfrenta a dificuldade. É muito fácil a gente ter fé e acreditar em Deus quando está na igreja, quando está na casa espírita, sentadinho no banco, recebendo energia, oração e tudo mais. A prova é quando a gente está lá fora. Então, quando você sentir sofrimento pela tua vida, se sentir sozinho, abandonado, doente, com dívida, com uma série de problemas, pense que existem muitas outras pessoas. O que eu fiz? Um exemplozinho básico. Eu já tive vezes que eu me sentia assim, amaldiçoado, com raiva das coisas que estavam acontecendo. Já tive problemas financeiros, amorosos, de saúde, injustiça, uma série de coisas. É o momento que você tem que largar tudo, deixar de lado. Você vai ter que resolver, você não vai abandonar os problemas, mas naquele momento que você vai tirar das tuas costas e vai dizer: eu vou fazer o que for possível, o que Deus me propor, o que tiver no meu caminho, porque eu não posso me preocupar pelo amanhã, pelo depois de amanhã, que eu nem sei o que vai acontecer. E aos poucos ir se melhorando. Então, essa é uma forma de você tentar se ajudar. Quando você se ofender demais, perceba dentro da sua mente, quando você se ofender demais pelas coisas que acontecem, pense no que eu te disse. O meu ego está indo muito lá em cima, querendo que a vida seja como eu quero, como eu planejei, como eu desejo. Ou tem que ser como Deus quer? As suas provas precisam ser realizadas. Como é que você vai ser um bom marinheiro? Então encare as provas, encare as dificuldades, mas sempre sorrindo, sempre com alegria. Porque é muito mais fácil viver na dificuldade, mas com alegria e com fé que tudo vai melhorar, do que sentado num canto reclamando. Não é muito pior você sentar e ficar lá reclamando que nada acontece? Em vez de fazer isso, tome um rumo diferente na sua vida, faça coisas diferentes. Às vezes, eu faço isso todos os dias. Às vezes o simples fato de você, quando ir trabalhar, mudar a rota do caminho, né? Eu vou sempre naquela rua, troca de rua. Você pode encontrar um amigo, pode ter uma notícia boa, pode receber uma nova proposta de emprego, você pode encontrar um grande amor, pode acontecer muita coisa na sua vida pelo fato de você mudar um caminho que você seguiria. Pense sobre isso. Tá? Pense que para despertar você pode ouvir só um canto de um pássaro. Não espere a explosão.
Desperte com um bom livro, com um bom filme, com boas amizades, com novas ideias. Desperte para Deus e para a tua vida com essas coisas. Não espere pelas tragédias. E se elas acontecerem, dê graças a Deus e pense: Deus confia em mim. Mandou uma coisa que é para eu lutar, para eu me tornar forte, e eu vou mostrar para Ele que eu consigo superar. Não só para Ele, para mim mesmo, que eu sou bom nisso. Né? Tente, todo mundo consegue. Nós temos que lutar. E nós todos estamos aí no nosso grupo, nossos amigos da internet que estão lá no canal, estão aí para ajudar. E eu estou aqui também. Que Deus te abençoe e que você sempre fique com muita luz no coração.